Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar cinemática, é a parte da física que estuda os movimentos dos corpos, certo? Então está disponível essas aulas aqui no YouTube, você vai lá, se inscreva no canal, dê um like, para a gente continuar aí estudando aí de forma remota, mas com qualidade, beleza? Então vamos falar sobre cinemática. Nós já estudamos grandezas escalares, nós já estudamos notação científica e agora a gente vai estudar cinemática, tá certo? Bora começar? Então bora lá. Cinemática. Cinemática é a parte da física que estuda o movimento sem preocupar-se com as causas que deram origem ou interferem no movimento. Eu sei que essa galera aí que está fora da escola aí está sentindo falta disso aqui, né? Um correr atrás do outro e tal, no intervalo jogar bola, voltar fedendo para a sala de aula, né? A galera tá com saudade dessas coisas que acontecem na escola. É assim mesmo, né? Quando a gente vacinar aí, vai todo mundo voltar. Então, a cinemática, ela estuda o movimento dos corpos. Como eu já falei para vocês nas aulas, a física é a parte da física que ela se preocupa muito com a dinâmica dos corpos macroscópicos, né? Movimento da Terra, do Sol, das estrelas, seus satélites, tudo que acontece no espaço sideral lá ocorre e envolve movimento. E também ela se preocupa com a questão dos movimentos do mundo microscópico, que é o movimento das partículas, dos átomos, dos elétrons, que é estudado e compartilhado tanto pela física como pela química, tá certo? Então você vai anotando aí o conteúdo bacana, os exercícios e as questões, tá? Que é para você ir organizando seu caderno para depois a gente dar uma conferida, tá ok? Então é isso que a cinemática estuda. A parte da física estuda o movimento, né? Ela estuda o movimento. Aí tem a dinâmica também, que é uma outra parte da física que estuda movimentos e assim por diante. Então bora lá. Por exemplo, na física, tudo depende do referencial, certo? Se você olhar essa imagem aqui, eu acredito que deve ser em São Paulo, né? Que é uma grande capital. Nessa imagem aqui, é uma imagem aérea, e a gente está vendo aqui o tanto de carro que tem nesse intervalo de distância, né? Nessa distância aqui. E a gente também está vendo os carros pequenininhos, né? Por quê? Porque o nosso posicionamento, né, está diferente. Porque se eu me aproximar e ficar aqui na rodovia, meu posicionamento e meu referencial já vai ser outra coisa, já vou ver os carros grandão, né? Então tudo depende da sua localidade, da sua posição. Então o que acontece? Dizemos que um corpo é uma partícula quando suas dimensões são muito pequenas em comparações com as demais dimensões, certo? Mas para isso a gente tem que estar, tem que levar em consideração a referência, né? Então o elétron é uma partícula. É uma partícula por quê? Porque comparado a mim, o elétron ele é zilhões de vezes menor do que eu, né? Já eu, em relação ao planeta Terra, eu me enquadro muito bem como uma partícula em movimento aqui. Porque eu, em relação ao planeta Terra, a gente é pequeno, então eu posso me enquadrar como partícula, certo? Depende do meu tipo de referência. E a Terra, em relação à Via Láctea, ela também se comporta como uma partícula, um elétron, ali em movimento, em movimento em torno do Sol. Então, na física, tudo depende da sua referência, do seu posicionamento, tá certo? Então aí, ó, tá vendo aqui, ó, o tamanhozinho dos carrinhos aqui é pequenininho demais, tá? Vamos continuar. Corpo extenso. O que é o corpo extenso? É quando suas dimensões não são pequenas em comparação com as demais dimensões que participam do fenômeno. Então, por exemplo, vamos lá. Eu estou vendo aqui um carro, né, dentro de uma garagem. E eu estou vendo a garagem. Bem, analisando isso aqui, eu percebo muito bem que o carro, ele não é tão pequeno em relação à garagem. Então, eu chamo isso aqui de corpo extenso, porque eu tenho duas referências aqui, a casa, né, a garagem e o carro. Como os dois têm quase as mesmas dimensões, a gente chama isso aí de corpo extenso. Muito simples. Anota e organiza para estudar. Vamos lá.
Como eu falei para vocês, a física está preocupada com o movimento. E o que é movimento? Movimento é quando a posição entre o corpo e o referencial varia com o tempo. Então bora lá. Olha essa imagem aqui, essa figura aqui legal, né? Temos um ônibus em movimento, tá aqui, ó. Você desenha aí no seu caderno, pô. Bacaninho, pinta de amarelinho, show de bola. Desenha. Aí desenha um ônibus aqui bacana em movimento. Eu gosto de desenhar, por isso que eu mando você desenhar. Desenha um ônibus em movimento e desenha aqui o cara que tá na parada, tá esperando o ônibus. Eu tô sem o que fazer. É muito comum, por exemplo, na obra da BR-010, tinha muita gente, ó, parado lá, vendo os tratores, os caminhões e tal, né? Galera que já é aposentada aí gosta de fazer isso aí. Então, o ônibus está em movimento. E o senhor aqui está parado. Ó, não tem deslocamento, ele está paradinho. Então aqui eu posso analisar duas coisas, ó. Vamos lá. As pessoas dentro do ônibus estão em movimento em relação ao cara que está parado. Tanto que se o ônibus frear de uma vez, se eles estivessem em cima deles, ó, né? A gente vai aprender isso aí, primeira lei de Newton. Então, o ônibus está em movimento em relação a ele, as pessoas aqui dentro em relação a ele estão em movimento, certo? Porque eu estou tendo como referência quem? O cidadãozinho aqui, o senhor que está aqui em cima do morro parado. Agora, se eu mudar o referencial, e se o referencial for o ônibus e esse cara aqui, né? O ônibus está se movimentando e ele está parado em relação a quem? Ao ônibus. E o ônibus em relação a ele está em movimento. As pessoas dentro do ônibus em relação a ele estão em movimento. Agora, se eu mudar o referencial, ei, e as pessoas em relação ao ônibus aqui, ó, estão em movimento? Sim ou não? É? Você manda essa resposta aí no privado, só para dar uma atiçada, para ver se você está entendendo. Então, ó, note que o passageiro no interior do ônibus está em movimento em relação ao observador fixo na Terra, porque sua posição muda com o decorrer do tempo, ok? Ou seja, com o passar do tempo, o ônibus vai passar aqui, ó, já vai embora, pá, né? E a posição do ônibus vai mudar na medida que o tempo for passando. O ônibus vai percorrer 20 km, 30, 40, 50 em relação a ele, referencial. É por isso que nas rodovias estaduais e federais a gente tem aquelas placas lá, quilômetro 32, quilômetro 40. Por quê? Porque se o teu carro quebrar lá, ou tu pedir um guincho, aí, rapaz, eu estou no quilômetro 32, aí o cara vai lá, porque o teu referencial é o quilômetro 32, tá certo? Vamos continuar, top demais, top demais. Repouso, né? É quando a posição entre o corpo e o referencial não varia no decorrer do tempo. Então olha só, vamos lá. Note que o passageiro no interior do ônibus está em repouso em relação ao ônibus. Poxa, já respondi a pergunta para vocês, ó. Rapaz, mas nada não. Ou seja, os passageiros em relação ao ônibus, que o referencial é o ônibus, eles estão em repouso. Quando o ônibus é o referencial, certo? Mas quando o referencial muda para o senhor aqui, eles não estão em repouso, já expliquei. E ao motorista, porque sua posição em relação a eles é sempre a mesma, certo? Então nós estamos paradinhos aqui, tá aqui o motorista aqui, eu estou aqui no celular aqui, eu estou em repouso em relação ao ônibus, certo? Em relação ao cara que está pescoçando lá do lado de fora parado, eu estou em movimento, certo? Se o ônibus brecar, eu vou para frente porque eu continuo em movimento. Beleza pura, deu para entender aí, né? Então vamos para o exemplo 1. Vamos lá, anote esse exemplo no caderno, hein? Que eu vou ver tudo. Enquanto o professor escreve na lousa, certo? Na lousa, o giz está em repouso ou em movimento em relação à lousa? Ainda é do tempo do giz esse slide, ó. Graças a Deus no Nova Vitória e no Pará é lousa, né? É pincel, certo? O giz está em repouso ou em movimento em relação à lousa? Pô, se eu estou com o giz aqui e estou escrevendo, ó, o giz está em movimento e a lousa está parada. O giz está em movimento. Aí a resposta embaixo.
A lousa está em repouso ou em movimento em relação ao chão? A lousa está em repouso ou em movimento em relação ao chão? A lousa está em repouso. Teve deslocamento? Rapaz, se ela se deslocar na hora de escrever, tem um negócio errado aí. Aí tem um negócio errado. Em relação ao chão, ela está em repouso. Certo? Agora, se eu mudar o referencial, a lousa em relação à terra, está parada ou está em movimento? Está em movimento, porque a terra está em movimento. Então depende tudo da referencial. Eu vou passar isso aqui. Então bora lá. Vamos falar agora de trajetória. Isso aqui é top demais. E quando eu ficar rico, eu quero fazer esse negócio aqui. Não, isso aqui eu não quero não. Isso aqui a gente morre de seca, né? Esse aqui é top. Eu me garanto de fazer isso aqui, né? Mas tem que ter cascar, né? Então bora lá, bora falar de trajetória. Dá para analisar aqui a trajetória do cara que está fazendo esqui, ó, em zigue-zague, ó. O cara que está rodado no deserto aqui, ó, está fazendo também uma trajetória, né? Ó. E os aviãozinhos aqui também estão fazendo uma trajetória. Mas de que é trajetória? Bora ver o que é trajetória. Fisicamente falando, trajetória de um corpo é definida como o lugar geométrico das sucessivas posições ocupadas pelo corpo no decorrer do tempo. Isso aí é para quem é intelectual. Trajetória é o deslocamento geométrico realizado pelo corpo, né, de acordo com os seus intervalos de tempo e tudo mais, né? Agora, de forma bem simples, é o caminho percorrido pelo corpo em seu movimento em relação a um dado referencial. Olha como é mais fácil, ó. É o caminho percorrido pelo corpo em seu movimento em relação a um dado referencial. Então bora lá. Olha esse cara aqui, ó. Eu quando era mais novo, que pesava 50 quilos, eu fazia essas paradas aqui também. Agora se eu fizer isso aqui, eu quebro o pescoço. Não dá não. Com 90 quilos não dá não. Olha aí, ó. Partiu daqui, o repouso. Olha só a trajetória dele. Virou. Você está percebendo que é uma parábola, ó. É um arco de parábola, ó. Sucessivos movimentos. Isso aqui é trajetória, né? Por exemplo, nós que moramos aqui na região do Conto Vitória, é muito comum você ver nego bêbado andando na BR-010 aí fazendo trajetória, né? É uma trajetória retilínea. O cara daqui, aí vem pra cá e só Jesus na causa. O cara cambalia pra ali, cambalia pra lá. Rapaz, é só Jesus, né? Porque bêbado é bicho que tem sorte. Vamos continuar. Ó, olha essa trajetória. O avião aqui de guerra vai soltar um míssil. O míssil tá caindo. Aceleração da gravidade. Bum! O cara que tá lá no avião, ele vê o míssil caindo assim, ó. Ele pensa que tá caindo retinho. Porque o ponto de referência muda. O cara que tá vendo aqui de baixo, tá vendo o míssil caindo, ó, na forma de uma parábola. Ele solta aqui e o míssil cai lá na frente. Tem um programa que eu gosto muito de assistir, que é os Largados e Pelados. Aí os caras lá, eu sou caçador, eu não sei o quê, e pega ali o arco e flecha, né? Aí o cara vai matar ali um galo do mato, ali, um negócio do mato ali, e bota a flecha retinha, né? Ou então o bicho tá longe. Aí eu sei que se tivesse índio assistindo esse programa ia mangar demais. Você pode ver que o cara que é arqueiro fera, ele pega aqui assim, ó, estica aqui, ó, pra cima aqui, puf, solta, cai lá em cima do bicho e mata. Ou seja, a flecha se desloca na forma de parábola. Aí o lesado vai lá e pega a flecha aqui e puf, e quebra. É massa esse programa, assiste lá, vocês vão ver. Então, ó, para o referencial, um observador no avião, a trajetória da bomba será um segmento de reta vertical. Para o referencial no solo terrestre, a trajetória da bomba será um arco de hipérbole, né? Uma hipérbole. Então, depende do referencial e do campo de visão, né? Tudo é relativo, como diz Albert Einstein, tudo é relativo, tá certo? Então, o trem, por exemplo, o trem ele faz, se o trilho for reto, ele vai fazer uma trajetória retilínea, né? Mas, ao longo do percurso, do deslocamento, o trilho faz isso, né? Se a gente tivesse ali um drone para acompanhar a trajetória do trem, você ia ver que ele ia fazer uma trajetória com várias formas, né? Formas diferentes
no decorrer do percurso. Então bora lá, vamos lá. Bora falar sobre tempo. Na física nós representamos tempo usando tempo inicial, tempo final. Aqui eu gosto de colocar um F, viu? Certo? Mas quando ele está falando da figura, sempre vai ser TO inicial ou TI, TF final. O T é minúsculo, tempo. Porque o T maiúsculo é de temperatura, tá certo? Olha aí, ó. Tempo inicial, 0 segundo. Intervalo de tempo 1, 10 segundos. Intervalo de tempo 2, 20 segundos. Ou seja, né? Aqui, ó, 10 segundos, 20 segundos. Isso aqui nós chamamos de variação de tempo. Se eu tenho uma variação de tempo, então significa dizer que eu posso calcular essa variação. E essa variação você vai sempre calcular essa equação. Por essa equação. ΔT, variação de tempo, é igual ao tempo final, era para ter um Fzinho aqui, menos o tempo inicial, ou 0 ou I, certo? Tanto faz. Então, no nosso exemplo aqui, ó, 0 segundo, 10 segundos, 20 segundos. Qual é a variação de tempo? Vamos lá. Eu pego 20 segundos menos 10. Tá aqui, ó. 20 menos 10. Oh, perdão. Eu pego 10 menos 0, 10. 20 menos 0, 10. 20 segundos. Isso se eu fizer assim. Agora, se eu quiser calcular a variação de tempo daqui para cá, desse intervalo, aí eu vou pegar 20 segundos menos 10 segundos, minha variação de tempo vai ser 10, tá? Ok? Anota tudo bonitinho aí, bacana, que vai ficar show de bola. Na física, a gente trabalha com horas ou com segundos, ou com minutos. Por conta disso, geralmente é mais segundos, certo? Por exemplo, no filme Perdido em Marte. Assista esse filme Perdido em Marte, show de bola, é só o que tem é cinemática, show de bola. Então, o que acontece? Na física a gente trabalha horas, segundos ou minutos, tá? Então é importante você, aluno do ensino médio, que está saindo do fundamental e entrando agora no primeiro ano, e o pessoal que está revisando agora também, do segundo, saber que 1 hora é 60 minutos, 1 minuto é 60 segundos, e 1 hora é 3.600 segundos. Porque tem situações que a gente pede para o aluno converter. Converta aí de quilômetros por hora para metros por segundo, ou 36 horas para segundo, para minuto. Então é importante saber disso aí, tá certo? Porque na física, como eu falei, pode trabalhar com minuto, com horas, mas é mais trabalhado segundos. Essa é a simbologia, segundo, minuto e hora. Dá um grau no caderno aí, anote tudo, certo? Bora falar de espaço. O que é um espaço? Espaço é a área aonde o objeto vai percorrer, certo? Ou está fazendo uma trajetória. Esse é o espaço. Por exemplo, eu pego o meu carro e vou daqui para a Ceilândia, certo? Eu vou me deslocar daqui para a Ceilândia. Então eu vou percorrer esse espaço, eu vou me deslocar. E segundo medições, esse deslocamento é 70 km daqui para lá, tá certo? Então na minha trajetória vai ser de Imperatriz a Ceilândia, tá certo? Então, o que é espaço? Determina a posição da partícula na trajetória. Ou seja, daqui para lá eu vou em linha reta? Não. Você pode perceber que as estradas não são feitas em linha reta. Primeiro, que não tem como, né? Tem como. Segundo, se você dirigir um carro em linha reta o tempo todo, dá sono. E se você dormir no volante, tchau, filho, beleléu, vai pro beleléu. Né? Então, a China, por exemplo, fez uma ponte gigantesca, de mais de 30 quilômetros. A ponte é tão grande, cara, que ela tem curva, que é justamente para o cara não ficar dirigindo ali em linha reta. Quando você vai para São Luís, por exemplo, tem um trecho que, rapaz, é só o retão, chega da agonia. Né? Então, o que acontece? O espaço determina a posição da partícula na trajetória. A posição essa é dada pelo comprimento do trecho de trajetória compreendido entre a partícula e o ponto de referência. Eu já expliquei a questão das placas. Podendo ter sinal positivo ou negativo. Né? Por exemplo, na hora de representar na seta, né? na linha que indica um sentido. Menos 10 metros, origem 20 metros. Para a esquerda, negativo,
para a direita positivo, tá? Vamos lá, tem como eu calcular a variação do deslocamento? Tem sim, cara. Olha aí, ó. S na física é deslocamento. Deslocamento. Então, para me calcular o deslocamento, é igual a variação do tempo. Deslocamento final menos deslocamento inicial. Final menos inicial. Então, está aqui o exemplo. 0, 10, 20. 10 final menos 0. 20 final menos 0. Ou, se eu pegar daqui para cá, 20 menos 10 dá 10. Tá? Aqui está dando 20 porque ele está levando em consideração daqui para cá. Tá ok? Então, ΔS é igual a SF menos SI. Por exemplo, olha esse exemplo. Anote seu caderno esses exemplos aí. Um homem fez uma caminhada partindo do marco 10 km. Ele saiu daqui e chegando ao marco 50. Não, isso não é caminhada não, pô. Esse cara não caminhou não, pô. Esse cara é um corredor profissional. O cara correu de 10 km para 50 km, é doido. Então, marco 10 km. Eu vou biquíni no Colina Parco, vou e volto correndo, eu estou com a língua para o lado de fora. Então, ó, marco 10 km e chegando ao marco 50 km. Qual é a variação de espaço que o homem percorreu? Pega a equaçãozinha, ΔS é igual a SF menos SI, certo? SI ou SO, deslocamento inicial, SF, deslocamento final. ΔS vai ser igual a 50 menos 10, 40. É doido, pô. Esse cara aí é aquele moreno lá da África lá que corre na São Silvestre. Os quenianos. Esse cara é um queniano, pô. É doido. Correu demais. Ó, é obrigatório colocar isso aqui no caderno, hein? Obrigatório. Eu vou ver no dia que eu for lá na escola. Vamos ver o Bob. O Bob Esponja do desenho. Do desenho animado. Sabia que o Patrick estava a 50 km de distância. O Bob Esponja quer saber qual é a sua posição inicial se o Patrick está sobre o marco 50. Então, bora lá. Deslocamento, variação do deslocamento, 50. Deslocamento final, 50. Qual é a sua posição inicial? A questão é bestinha, mas é para você poder compreender, tá? Agora eu queria saber o que? A variação do deslocamento. Agora eu quero saber a posição inicial. Então, 50, porque vocês são ruins de matemática. Ó, pensa, tu é doido. Bora lá. ΔS, 50. SO, S final, 50. Tá? Tá aqui. E agora, professor? Esse cara vem para o primeiro membro, esse cara vai para o segundo membro. Aí você isola esse cara aqui, né, e subtrai. Ó, menos 50, né? Aliás, menos SO, vem positivo. O 50 já tá, fica. Esse aqui não é positivo, ele passa negativo. É isso aqui que mata vocês, é matemática. Então, ó, SO é igual a 50 menos 50 é 0, ou seja, a posição inicial do Bob Esponja era 0, né? Então, essas regras na matemática, revise isso aí, colchete, parênteses, chave, primeira divisão, depois multiplicação, porque isso aqui mata vocês. Essas coisinhas na matemática que atrapalham o negócio, tá? Distância percorrida é a grandeza que informa quanto a partícula efetivamente percorre entre dois instantes, certo? Calculada sempre em valor absoluto, a distância percorrida seguindo diferentes trajetórias é habitualmente diferente, no entanto, o deslocamento efetuado é sempre o mesmo. Distância percorrida, ela vai informar o que a partícula efetivamente percorreu naquele intervalo de tempo e naquele intervalo de espaço, tá certo? Essa é a distância percorrida. O maluco lá percorreu quanto? 40 km, tu é doido? Eu correr 40 km, eu dou febre, rapaz, passou uma semana sem levantar, tá certo? Então olha só, de forma resumida, ó. Deslocamento a partir do ponto A em relação ao ponto B, certo? Na trajetória 1, olha só, ó, trajetória dele aqui, ó, subiu lá, percorreu uma distância significativamente maior. Na trajetória 2, né, uma distância significativamente menor. Isso acontece muito quando, por exemplo, na rodovia,
ela cortou a rodovia. Então, o caminhoneiro, o cara que está no carro viajando, ele vai ter que fazer uma outra trajetória. Tá ok? Vamos continuar? Olha, um automóvel deslocou-se 20 km até o quilômetro 65 de uma rodovia. Sempre no mesmo sentido, determine o deslocamento e a distância percorrida pelo automóvel. É só usar, né, aquela equaçãozinha que eu estou mostrando para vocês. Vamos lá, copia o exemplo, hein? Desenha bacaninha também, ó. Quilômetro 20, quilômetro 65. Ele percorreu esse trecho aqui. Deslocamento, variação de deslocamento vai ser igual, deslocamento final, 65, deslocamento inicial, 20. Delta S é igual, 65 menos 20, delta S é igual a 45. Ou seja, a distância D é igual a delta S. O que significa? A distância percorrida é igual ao deslocamento percorrido, certo? Ou seja, a distância percorrida é 45, então a minha variação de deslocamento de espaço é 45. A rocha, deixa bonitinho no caderno aí, pinta bacana e tal, compra lápis de cor, né? E tudo mais. Vou passar porque a gente já mostrou isso aqui, tá? É a mesma coisa, então vamos passar aqui para não alongar. Bora lá. No SI, quais são as unidades de medida para o deslocamento? Quilômetros, metros, centímetro, milímetro. A gente usa na física qualquer um desses quatro, vai depender da questão de vestibular. O que tu tem que saber é o quê? Que 1 quilômetro é 1000 metros, ou 10 elevado à terceira. Que 1 metro é 100 centímetros, ou 10 elevado ao quadrado. E 1 centímetro é 10 milímetros, tá certo? Por isso que a gente estudou notação científica, porque às vezes a gente calcula em número decimal ou em número científico. Anote isso no seu caderno também. Mas na física a gente trabalha mais em metro. Por isso que os astronautas trabalham em metros por segundo. Metros por segundo e não quilômetros por hora. Tá? Bora falar agora de velocidade média. Tá certo? Primeiro, a equação que nos permite calcular a velocidade média de qualquer corpo em movimento é essa daqui, ó. Velocidade média é igual à variação do deslocamento dividida pela variação do tempo. Deslocamento final menos deslocamento inicial. Tempo final menos... deslocamento final menos deslocamento inicial. Tempo final menos tempo inicial. Bote o Fzinho aí, porque não está no slide, mas bote o Fzinho aqui no início. O final, que é para não errar. Então, ó, delta S, variação da posição. SO, posição inicial. SF, não tem o F, bota aí. Posição final. Delta T, variação do tempo. Tempo inicial, tempo final. Para calcular é o que? Velocidade média é igual a delta S sobre delta T. É sempre assim que se calcula a velocidade média, professor, de um corpo? É, sempre assim, não tem erro. Tá certo? Então, por exemplo, essa questão aqui é interessante, ó. Uma tartaruga consegue percorrer a distância de 4 metros em 200 segundos. Rapaz, 200 segundos dá quantos minutos aí? Aí tu vai, se tu quiser, curiosamente, tu vai calcular, né? Um minuto tem 60 segundos. Então, para chegar a 200, ela demora um bocadinho, né? Você vezes 3, 18, dá 180. É mais de 3 minutos. Então, ó, 4 metros em 200 segundos. Qual sua velocidade média em metros por segundo? Ó, o que tu vai fazer? Velocidade média é igual a 4 metros. Coloca o metro, é bom colocar o metro, viu? 4 metros dividido por 200 segundos. Eu gosto de colocar as unidades que é para tu saber que está certo. Então, 4 metros, 200 segundos. Tá? Aí, ó, 4 dividido por 200 vai dar 0,02 metros por segundo. Rapaz, essa tartaruga tá ligeira demais, ó. Essa tartaruga é de flash. Olha a velocidade da bichinha. 0,02 metros por segundo. É por isso que a bichinha anda assim, ó. Bem devagarzinho, né? É por isso que tem a história da tartaruga e do coelho. Né? Mas essa é uma história mesmo, porque o coelho com certeza ganha. Então vamos continuar. Para mim calcular ou transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente vai usar isso aqui, ó. Ou seja, eu quero sair de quilômetros por hora e ir para metros por segundo, pois eu vou dividir por 3,6. Se eu estou em metros por segundo e quiser vir para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6, tá certo? Olha aí, ó.
Anota aí, ó, show de bola esse esquema para entender. De quilômetro para metro, divide por 3,6. De metro por quilômetro, multiplica por 3,6. 3,6 por quê? Lá naquela tabelinha, 3.600, lembra? Então bora continuar. Beleza, olha um exemplo aí, anote no caderno exemplo. Faça as seguintes conversões. 10 metros por segundo em quilômetros por hora. Então tá aqui, ó, 10 vezes 3,6, 36 km por hora, tá certo? 108 km por hora em metros por segundo. 108 km dividido por 3,6 dá 30 metros por segundo. Ok? Não é fácil? Fácil demais, moço. E o povo fica chorando dizendo que física é difícil. Galera, é isso aí. Essa é a aula de hoje. Na próxima aula, no tópico 2, na parte 2, vamos estudar aí a parte da cinemática que envolve movimento uniforme, movimento variado e movimento uniformemente variado. Falou! Química e física é diferenciado.